Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar da guerra mais importante de toda a América Latina. Aguarda um instante aí, que é logo depois da vinheta. O vídeo de hoje é sobre a Guerra do Paraguai, que ocorreu de 1864 a 1870. Foi um pedido de um inscrito, o canal Soura. Vai estar aí na descrição se vocês quiserem dar uma olhada no canal dele. Agradeço a você, meu amigo. Então vamos falar das causas dessa guerra. Diferente do que as pessoas pensam há décadas, novos estudos dizem que as causas da Guerra do Paraguai não se relacionavam ao imperialismo da Inglaterra, mas sim, com comprovação de documentos, mostram que esse conflito foi um resultado do processo de formação e consolidação das nações da Bacia da Platina. O Paraguai, antes visto como uma nação possuidora de um modelo de desenvolvimento econômico e industrial único, nesse novo modelo passou a ser enxergado, graças a esses estudos, como uma nação agrária que havia passado só por uma modernização exclusivamente no exército e que sim, era dependente do capital e de técnicos ingleses. E era governado de maneira ditatorial por Francisco Solano Lopes, que utilizou a sua função de ditador paraguaio para enriquecer a sua família ilicitamente. As razões para o conflito desencadearam-se a partir de 1862. Quando Francisco Solano Lopes assumiu como presidente paraguaio. O presidente ditador colocou em prática uma política de aproximação com os federalistas de Urquiza, adversários do governo de Buenos Aires, e com os blancos uruguaios, adversários dos governos argentino e brasileiro. A aproximação com os blancos era importante para o Paraguai, porque garantia uma saída para o mar. No entanto, internamente, o Uruguai vivia um período de grande turbulência política, por causa de disputas pelo poder travado entre blancos e colorados. Os colorados, liderados por Venâncio Flores, lutavam contra o presidente do país, o branco Bernardo Berro. Essa disputa política repercutiu no Brasil, quando o governo brasileiro passou a ser pressionado pelos estancieiros gaúchos para que os interesses no Uruguai fossem defendidos. O governo brasileiro deu seu apoio aos colorados e demonstrou interesse em intervir militarmente no Uruguai. O interesse brasileiro não agradou ao presidente do Paraguai, que havia sido convencido pelos seus aliados, os blancos, de que a ingerência brasileira fazia parte de um projeto de anexação do território uruguaio em um futuro próximo do Paraguai. O Brasil, porém, só interferiu no Uruguai para garantir os seus interesses econômicos e não possuía interesses expansionistas. Esta ação brasileira gerou uma resposta do governo paraguaio, que lançou em agosto de 1864 um ultimato para que o Brasil não intervisse no conflito uruguaio. O ultimato do Paraguai foi ignorado pelo governo brasileiro, que invadiu o Uruguai em setembro de 1864 e colocou os colorados no poder. Em represar a interferência brasileira, Francisco Solano Lopes autorizou um ataque ao Brasil. Em dezembro daquele ano, uma embarcação brasileira que navegava do Rio Paraguai foi aprisionada. Em seguida, a província do Mato Grosso foi invadida por tropas paraguaias, e aí a guerra teve início. Nesse ataque ao Mato Grosso, foi conduzido por 7.700 soldados do Paraguai, que derrotaram facilmente as fracas forças de defesa na região, que eram 875 militares do exército e 3.000 membros da Guarda Nacional. E a embarcação que foi pega pelos paraguaios, lá no Rio Paraguai, foi o Marquês de Olinda. A título de curiosidade. Em seguida, as forças de Solano Lopes foram encaminhadas em direção ao Rio Grande do Sul e ao Uruguai. Solano enviou milhares de soldados para o Uruguai, com o objetivo de socorrer os blancos na guerra contra o Brasil e os colorados. Para isso, solicitou passagem por Corrientes de Mitre, presidente argentino. Mitre
era aliado dos colorados na Guerra Civil Uruguaia. Negou o direito de passagem às tropas paraguaias. Como consequência, Solano Lopes declarou guerra à Argentina e invadiu Corrientes. Essa declaração de guerra ocasionou o surgimento da Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e juntamente com os colorados uruguaios, para lutar contra esses paraguaios que estavam meio malucos, né, na época. Essa aliança foi formalizada em 1º de maio de 1865. A ofensiva paraguaia no Rio Grande do Sul e em Corrientes foi um grande fracasso. As tropas paraguaias conquistaram a inimizade das populações locais por causa de saques que eram realizados e foram cercados pelas tropas adversárias, sendo forçados à rendição ou à retirada. A partir dessas derrotas, que ocorreram na segunda metade de 1865, o Paraguai assumiu uma posição defensiva na guerra. Coube aos membros da Tríplice Aliança organizar os ataques contra as forças paraguaias, que eram posicionadas defensivamente no sul do país. Para o Brasil, a guerra representava um verdadeiro pesadelo logístico, uma vez que acontecia em uma região de difícil acesso, distante dos grandes centros brasileiros. Teve um confronto que foi de extrema importância para os rumos da guerra, que aconteceu em junho de 1865, a Batalha Naval de Riachuelo. Nessa batalha, a Marinha Brasileira alcançou uma vitória importantíssima, destruiu parte considerável da frota naval paraguaia e garantiu o controle das águas platinas para a Tríplice Aliança, isolando o Paraguai e impedindo de receber provisões essenciais para a continuidade da guerra. Além da derrota em Riachuelo, as derrotas nas campanhas do Rio Grande do Sul e em Corrientes mantiveram o Paraguai em uma posição defensiva. Apesar de uma fragilidade paraguaia, a longa duração da guerra, que foi finalizada só em 1870, se explica por seguintes fatores: desentendimentos dos comandos dos exércitos na Tríplice Aliança, que atrasaram as suas ações militares. O comando das tropas era a função do Bartolomé Mitre, mas os problemas de convívio com o Marquês de Tamandaré atrapalhavam o gerenciamento das tropas e a tomada de decisão. A geografia do território paraguaio, repleta de pântanos, impedia as movimentações militares e o melhor posicionamento da artilharia durante as batalhas. O pouco conhecimento do território, que era resultado de anos de isolamento do Paraguai, dificultava as ações militares, uma vez que as lideranças militares tomavam ações mais conservadoras, motivadas pelo desconhecimento do mapa do país e a maior disponibilidade de tropas para os exércitos paraguaios. E o moral elevado, podem ter sido convencidos por Solano Lopes de que a guerra era o conflito em defesa da independência paraguaia. Os outros destaques que a gente pode falar dessa fase defensiva do Paraguai na guerra, tais como as duas batalhas de Tuiuti, travada em 1866 e 67, ambas com a vitória da Tríplice Aliança. Uma grande derrota brasileira ocorreu na Batalha de Curupaiti, onde grande quantidade de soldados brasileiros morreram. Os números variam em 4.000 a 9.000 mortos. A fase final da guerra foi marcada pelo esgotamento do Paraguai e pelas sucessivas derrotas, com destaque para a capitulação da fortaleza de Humaitá em 1868 e a invasão e o saque de Assunção, em 1º de janeiro de 1869. Depois da conquista de Assunção, a guerra se transformou em uma caçada a Solano Lopes, que foi considerado traidor da pátria pelo governo provisório paraguaio a partir de 1869. Nesse período, de 1868 a 1869, os exércitos brasileiros foram liderados por Caxias, o maior nome do exército brasileiro. A partir dos finais de 1869, a liderança dos exércitos brasileiros foi assumida por Conde Diego, já que Caxias era contra a continuação do conflito. A caçada a Solano se encerrou na Batalha de Cerro Corá, em março de 1870, quando soldados brasileiros mataram o ex-ditador paraguaio. E assim era o fim da Guerra do Paraguai. Existiram milhares de consequências dessa guerra. Ela resultou em uma enorme destruição e grande saldo de mortos, para começar. Conflito de maior duração e proporção de toda a história da América do Sul. A Guerra do Paraguai
foi um grande divisor de águas para todos os países envolvidos. No caso da Argentina, a guerra resultou na consolidação do território argentino e na derrota definitiva dos federalistas de Entre Rios e Corrientes. Apesar disso, o presidente Mitre não conseguiu eleger seu candidato nas eleições de 1868. No caso uruguaio, o país saiu também consolidado, com a superação definitiva das disputas políticas entre brancos e colorados. Só que o presidente uruguaio, Venâncio Flores, foi assassinado em Montevidéu em 1868. Para o Brasil, a guerra gerou forte impacto na economia, uma vez que os gastos do Brasil foram 11 vezes o orçamento anual do país, em 1864. Além disso, o governo brasileiro saiu bastante endividado, sobretudo com bancos ingleses, em decorrência de vários empréstimos feitos para financiar o conflito. A guerra também fortaleceu o exército como instituição e marcou o início da decadência da monarquia. O Paraguai foi a nação mais prejudicada na guerra. Grande parte das batalhas aconteceu no território paraguaio, o que lhe causou grande destruição material. A nação ainda foi obrigada a abrir mão de litígios territoriais que travava com o Brasil e a Argentina. O país só não perdeu mais territórios para a Argentina porque o governo brasileiro tratou de defender a soberania do Paraguai, como forma de evitar maior fortalecimento dos argentinos naquela região. Em relação à quantidade dos mortos, a gente pode dizer que no Uruguai foram 3.120 mortos, na Argentina, 18.000 mortos, do Brasil, 50.000 mortos. Agora, no caso do Paraguai, é muito mais complexo por causa da imprecisão nas estatísticas dos censos realizados no país após o conflito. Ao longo de anos, diferentes estudos foram feitos sobre a quantidade de mortos na guerra. Só que as estatísticas variam de acordo com os diferentes pesquisadores, mas elas estão entre 25.000 a 300.000 mortos paraguaios. Tem uma estimativa que é a mais aceita, que apontou a morte de aproximadamente 150.000 paraguaios nessa Guerra do Paraguai. Então, galera, a Guerra do Paraguai é extremamente sangrenta. Agradeço ao nosso amigo por ter dado essa sugestão de vídeo. Eu fiz com carinho para ele e para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deem mais sugestões aí embaixo de vídeo que eu faço para vocês. Um abraço e até a próxima.